Irmão e irmã em Cristo, amigos pela fé, estamos em mais um podcast Encontros Sagrados. Hoje nós vamos bater um papo com a professora Lília Oliveira. Ela é especialista em educação, vice-coordenadora da Pastoral da Educação do Regional Nordeste 3, da CNBB. Então, é uma alegria muito grande acolher a nossa querida, estimada Lília. Então, minha querida, sinta-se acolhida, que bom que você está aqui e que o Espírito Santo te dê sabedoria, nos dê sabedoria para o bate-papo sagrado. Amém, minha querida. Eu que me sinto lisonjeada em estar aqui nesse lugar onde já passaram grandes nomes, principalmente da Igreja Católica. Assisti o último com o nosso padre, que foi professor da Escola de Teologia da qual participei, então é uma honra muito grande estar aqui, um prazer imenso falar de educação, já que a minha vida ela gira em torno disso, Eu costumo dizer que eu fui escolhida pela educação, eu não escolhi a educação, mas ela me escolheu. Olha, e a educação te escolheu com certeza como um dom, Este dom que vem de Deus. Deus olhou para você e disse: olha, Lília, você vai tomar conta da educação, porque você se inspira em fazer o que é bom. E quando a gente gosta do que faz, Então, assim, o olhar brilha, tudo é diferente. E isso você transmite, Lília. Uma luz muito grande, E eu tenho certeza que por onde você anda, onde você está, essa luz de Deus vem em primeiro lugar. Amém, amém. Hoje eu estava com os pais da minha escola, porque eu sou gestora escolar, Sou diretora das escolas do campo de Nova Fátima. E em uma reunião com os pais eu falava sobre isso, sobre o prazer de estar onde estou. Na minha vida profissional eu tive a oportunidade de fazer várias outras faculdades, eu passei em vários ENEMs da vida, vestibulares, enfermagem, que era um sonho na minha época. E eu fui aprovada pela UNEB, mas acabei desistindo e optando por letras, porque eu queria ser professora. E hoje eu dizia aos pais dos meus alunos que a gente se eterniza sendo professor, porque a gente morre, mas deixa um pouquinho de nós em cada aluno, em cada criança, em cada jovem que passou pela nossa história, Então assim a gente se eterniza. É verdade. Então, e com isso a gente tem um prazer, Tem um prazer em fazer algo que deixa na memória de alguém um pouco de nós, E transformar vidas. E transformar vidas, É o trabalho de cidadania, por excelência, é a educação. Verdade. Tanto que sem educação a gente não consegue avançar em nada na vida, Com certeza. Paulo Freire diz que a educação não transforma o mundo, mas transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo. Então é nisso que eu acredito, é nesse poder transformador da educação, de fazer com que as pessoas transformem o mundo. E eu ainda acredito nesse poder, eu ainda acredito que nós vamos viver num mundo bem melhor quando todos tiverem acesso à educação de qualidade, Estamos, podemos dizer, já no terceiro milênio praticamente, ainda tem pessoas analfabetas no mundo. Com certeza. Isso é muito triste, essa realidade. O analfabetismo é muito grande, e no Pacto Global da Educação do Papa Francisco, lá de 2019, quando ele reúne a igreja e tem essa proposta do pacto, uma das propostas lá é erradicar o analfabetismo. E é muito lindo quando vocês tiverem a oportunidade de dar uma lida no Pacto Global da Educação, as metas que são postas lá, e a gente vê que a igreja ela acredita muito no poder da educação também, e ela investe muito nessa questão da educação, investir não só na questão financeira, que eu quero dizer, mas investir na questão mesmo religiosa, na questão de formação humana, da formação integral do ser humano, psicológico, espiritual, Não só no acadêmico. Isso mesmo. Então, é um prazer assim, muito grande a gente falar, é prazeroso falar realmente de educação, e gostaria de falar com você que já está conosco aí, interagindo, compartilha o link deste podcast, desta live, porque com certeza outras pessoas vão beber da fonte, da sabedoria da professora Lília. Então, eu gostaria de perguntar para ela, quem é Lília Oliveira? Lília Oliveira é filha única de mulher, a mais nova de 5 irmãos, no caso.
e que sempre sonhou em ter a vida transformada através da educação. A minha mãe, ela é de uma outra geração, né? A minha mãe, quando eu nasci, ela já estava bem madura. E acho que ela nem acreditava que ia ter mais uma filha, porque sempre viu meninos, e ela não teve muitas oportunidades de estudar. Então, ela fez da educação um objetivo de vida para os filhos. Ela investiu tudo que ela pôde na gente. E como forma de gratidão, eu quis retribuir isso seguindo na carreira acadêmica. Então, hoje, eu sou a Lília, professora, formada em Letras com Espanhol pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em alfabetização e letramento pela UFBA, tenho formação, graduação, pós-graduação em Gestão, Administração e Supervisão Escolar. Então, continuo estudando porque eu sempre fiz isso. Eu passei a infância toda brincando de escolinha e ensinando as bonecas, porque eu sabia que era isso que eu queria para a minha vida. E uma pessoa de muita fé. A menina que cantava na igreja, mesmo se achando meio que desafinada, mas que foi se aprimorando, que faço parte do coral da igreja e que canta salmo, que eu já tive o prazer e a alegria de participar da Eucaristia, você cantando Deus, salmo. Sim. E fui me aprimorando nisso e sempre colocando a fé como ponto principal da minha vida. Então, todos os obstáculos em sair numa cidadezinha do interior, com muito medo, né? A minha mãe, foi o período mais difícil para ela quando eu fui embora para estudar fora. E porque sempre, por ser a mais nova, a filha única de mulher, protegida pelos irmãos, com certeza, e ter que morar numa cidade que, para a gente que é do interior, Feira de Santana era uma cidade grande, então tudo diferente. E para quem tem uma caminhada de igreja, chegar na universidade onde você vai se deparar com um monte de coisas que você nunca presenciou, tudo é muito novo, tudo é muito chocante, mas enfim, a minha fé nunca me deixou que eu me desvirtuasse nesse sentido de que eu sabia o que eu queria para a minha vida e eu seguia aquela linha de pensamento e não me afastei daquilo que eu tinha como meta. Então, isso é maravilhoso, é por isso que realmente a Lília chegou aonde chegou, né? Onde está. Né? Eu acredito que num patamar muito importante na educação e com isso ela tem uma tarefa muito grande para cumprir, né, como cidadã, como cristã e como educadora, é claro. Mas, querida Lília, a igreja, ela é pioneira na educação, né? Então, é bom demais fazer parte desta igreja que pensa em seus filhos num todo. Então, quem te despertou? Claro que você se despertou essa educadora se inspirando e pelo incentivo grande de tua mãe. Sim. E que isso é importante, né? A gente vê que alguém, claro, que gerou, que deu luz e criou e disse assim, eu quero que você, minha filha, meus filhos, sigam um caminho que talvez ela não tivesse, né? E por isso esse capricho, essa dedicação sua. Mas assim, por você ser igreja, quem te despertou a conhecer mais a educação que a igreja nos propõe a viver de forma digna? Eu tenho até uma história engraçada a respeito disso, porque assim, logo quando eu fui aprovada no vestibular, eu fiquei na dúvida se eu não ir embora de Nova Fátima. E chegou ao ponto de pensar em desistir, sabe? Eu ia desistir porque eu não queria ficar longe da minha família. Nesse período, estava à frente da paróquia um padre chamado Padre Newton. E quando ele me viu naquela situação de querer desistir, de não seguir em frente, ele foi conversar com a minha mãe e fez, deixa ela ir, porque eu tenho um irmão professor. O professor não fica rico, mas não morre de fome. A gente se emociona. E aí eu vou levar isso para o resto da vida. E ele me abriu os olhos naquele dia e falou, vá, siga em frente. E todas as vezes que tinha alguma oportunidade de formação, de cursos, os padres da minha cidade sempre me indicavam, eles sempre olhavam para mim com esse olhar de quem queria aprender para devolver algo em troca.
E foi assim que eu fui estudando. O meu primeiro curso de teologia eu fiz de 2007 a 2009, foi o meu primeiro curso. Em Serrinha, na Diocese de Serrinha. Foi um divisor de águas para a minha vida, né? Eu pude adquirir muitos conhecimentos, principalmente conhecimentos para amadurecer a minha fé. E aí eu fui me aproximando também das questões da igreja, do estudo da igreja, e fui conhecendo mais a minha igreja. E eu costumo dizer que estudem a sua igreja, estudem a igreja católica, caso sejam católicos, porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. E eu fui me aprofundando. Agora em 2022, teve uma reunião em Salvador, e Dom Hélio, nosso bispo, me indicou para que eu fosse representando os educadores, uma reunião onde falaria sobre a pastoral da educação, que para a gente era algo bem diferente, a gente nunca nem tinha ouvido falar. Era distante. Era distante da nossa realidade. Era uma realidade lá do Rio Grande do Norte, né, do Espírito Santo, que já tem uma caminhada de 20, 30 anos. Mas para a gente aqui era novo, o regional não tinha pastoral da educação. Então, o nosso regional não conhecia. E a gente teve essa formação em Salvador em outubro de 2022. E lá, eu e o Lucas, que é de Aracaju, fomos escolhidos para coordenar a pastoral da educação no Regional Nordeste 3. Então, foi uma surpresa para você também? Uma big surpresa, tanto para mim quanto para o Lucas. E algo novo, né? Assusta a gente porque a gente não conhecia e a gente começou a tomar formações, viajar para outros estados, para conhecer pessoas que já tinham a experiência na pastoral da educação. E tem sido, assim, um desafio, mas um desafio muito gratificante, enriquecedor. Para você ter uma noção, Bel, eu morria de medo de avião. E a minha primeira viagem de avião foi justamente por conta da pastoral da educação. Eu fui para o Rio Grande do Norte conhecer como que funcionava, participar da primeira formação sobre a pastoral da educação. Então, eu costumo dizer, a igreja, quando a gente se entrega ao compromisso com ela, ela nos propõe, nos oferece também algo que nos surpreende. E que a gente diz assim, vale a pena ser igreja, né, Lília? Com certeza. Vale a pena, mesmo diante, claro, das dificuldades, dos desafios, nós que somos limitados, né? Mas a gente tem um amor por trás disso que se chama Deus e que vale a pena seguir, né? Então, a pastoral da educação e a sua importância, Lília. A pastoral da educação ela é uma ação de evangelizadora da igreja dentro do âmbito educacional. E aí, no nosso regional, e creio que nos demais, ela engloba alguns setores, que é o setor educação, que acompanha a educação básica, aí vem a pastoral universitária, que também está junto, né? A educação religiosa, que faz parte das escolas confessionais, e os bens culturais. Então, a gente engloba esses 4 eixos. E ela trabalha com os educadores, com a família, com os alunos. Ela trabalha nessa formação, tanto espiritual, né? A gente costuma dizer com a formação integral do aluno, tanto espiritual quanto a acadêmica. E a gente proporciona retiros religiosos, formações. Então, esse é o papel, porque ela visa a acessibilidade à educação, principalmente dos mais vulneráveis, que sempre foi uma preocupação da Igreja Católica, até porque a gente, antes de começar aqui, estava conversando, a Igreja ela sempre esteve muito ligada à educação. As primeiras universidades surgem da Igreja Católica, né? Com certeza. Então, passa um tempo em que ela se afasta um pouco e agora ela retoma. Eu digo agora, mas é uma caminhada que não foi de ontem, de hoje. A pastoral da educação, por exemplo, fazendo uma viagem aqui no contexto histórico, ela tem origem lá na década de 60, né? Com a teologia da libertação. Então, a igreja se preocupa com as desigualdades sociais, a falta de acesso à educação e a qualidade para as classes mais populares, a qualidade da educação, e passou a focar nesse desenvolvimento. Quando chega em 62, né, em 1962, com o Concílio Vaticano II, a pastoral a Igreja Católica ela passa um período de
prestar mais atenção ainda nessa questão da educação, de se preocupar muito mais. E o Concílio Vaticano II, ele abre essas portas. É por isso que o documento de Aparecida se baseia lá, bebe dessa fonte lá. Então, a CNBB, em suas resoluções, reforça a necessidade de uma igreja que atue mais, de forma mais incisiva no âmbito da educação. E aí começa a se criar movimentos para que ela comece a atuar de maneira mais efetiva. Na década de 70, a pastoral da educação ela é reformulada, né, e surgem novos movimentos sociais educacionais impulsionando mudanças políticas e sociais. A igreja ela se preocupa agora com as pessoas que estão à margem da sociedade, os marginalizados, aqueles que não têm acesso à educação, e ela começa a trabalhar nessa parte social para que a educação consiga chegar a essas pessoas, principalmente escolas comunitárias, ribeirinhas. Então, a CNBB ela se reúne e começa a se preocupar, voltar os seus olhos para esses vulneráveis. Né? Esse realmente é o objetivo, né? Porque, como você falou aí, a igreja ela é pioneira no todo na vida humana, né? Isso. No sentido da educação, até mesmo da saúde, a vida social, e que muitas vezes as pessoas estranham quando a igreja também evangeliza por meio da ação social da igreja. Então, nós não estamos vivendo apenas o espiritual, mas o corpo e a alma, o homem por um todo, por inteiro. Isso, e por isso que a igreja tem essa sensibilidade, né, de levar a educação também, né, às pessoas. E assim, eu acho muito forte mesmo, Lília, em ver que o objetivo da pastoral da educação é chegar naquelas pessoas menos favorecidas, né, que muitas vezes são invisíveis na sociedade. Então a igreja quer gritar, e por meio de nós, por meio de você, por exemplo, entre você tantos agentes de educação, eu digo como agentes de pastoral, né? De pastoral. Então, para dizer, eu estou aqui, a igreja está aqui, a igreja te defende e está ao teu lado. Né? É isso, ela dá voz àqueles que muitas vezes são calados, né? E se não existisse isso, se não existisse essa invisibilidade, não existiria um número tão grande de analfabetos no nosso país, né? Verdade, isso mesmo. Tem lugares que a educação ainda não consegue chegar, né? A gente vê que tem lugares. Eu trouxe para apresentar a vocês aqui esse livro, Pastoral da Educação, Estudo para as Diretrizes Nacionais. E nesse livro, vocês que têm a curiosidade de conhecer o que é a Pastoral da Educação, vocês vão conhecer o passo a passo de como do que ela pensa, de como ela surge, quais os seus objetivos. Por exemplo, vou dar uma lida aqui só nessa parte do objetivo. O objetivo geral da Pastoral da Educação: promover, articular e organizar as ações evangelizadoras no mundo da educação, comprometida como pessoas, famílias, instituições e ambientes relacionados à educação, com a finalidade de ser sinal do reino de Deus e ajudar a construir um ser humano fraterno, livre, justo, consciente, comprometido e ético, porque o conhecimento ele nos liberta, né? O conhecimento, além de transformar vidas, ele liberta, ele abre os nossos olhos. E é isso que a igreja tem essa sede de trazer o conhecimento para todos e transformar esse conhecimento mais humano, né? Para que as pessoas se tornem mais fraternas e o nosso mundo se torne mais igualitário. Lília, eu gostaria que, se possível, você torne a apresentar o livro, né? Apresento sim. Todo o livro da igreja, os documentos da igreja na cor verde são documentos da CNBB, mas que trata de assuntos referentes à igreja no todo, né? Como a gente tem documentos que azulzinho no lugar do verde, então é referente aos bispos. Esse né? é o número 110. Já tem uma nova versão. Eu não me lembro o número agora, mas depois eu posso passar para você, Bel, que já é a reformulação. Então, assim, a gente está atualizando, a gente está sempre estudando, e tem outros documentos também, tem coletâneas aqui, para que a gente possa estudar. Pode apresentar um de cada vez aí, que é bom. Vou mostrar aqui. Isso aqui, significa... Viver o Evangelho hoje,
é o número 1 dessa coleção Cremos. E tudo voltado para a educação. Voltado para a educação. Maravilha. Acompanhar toda a comunidade educativa é o número 2. Bem interessante, essa coleção é maravilhosa. Inclusive traz uma imagem de Maria. De Maria, porque é a nossa Paulene, Nossa Senhora Educadora. Você sabe que ela mexe com a gente, não tem jeito, né? Nossa Senhora, que maravilha. E esse Transformar a Experiência Educativa, é o número 3. É uma coleção de 3 livros muito bons e que vale a pena. Não apenas quem está na área da educação como Lília, mas nós que também somos comunicadores, né, Lília? Somos educadores por excelência, porque a gente evangeliza, então é fundamental. Depois, se você puder passar foto, eu gosto muito de estar assim, estudando e levando esse conhecimento aonde a gente vai, né, realmente. Sabe uma coisa interessante, Bel, quando a gente fala de pastoral da educação, em algumas formações que eu acabei proporcionando para as pessoas, eu convidei algumas pessoas, nós fizemos lives com doutores. Tem o padre Josué, ele é doutor em psicologia e ele participa das nossas formações, né? E muitas pessoas diziam, é só para professor, me ligavam para perguntar se era só para professores ou quem trabalha no âmbito educacional. Não, porque todos nós somos educadores. A mãe é educadora, a primeira educadora é a mãe, a família, a tia, a madrinha. Então, assim, que todos possam ter acesso, que todos possam estudar um pouquinho, conhecer um pouco da pastoral da educação, porque todos nós somos educadores, todos nós deixamos um ensinamento, seja qual for, seja cultural, seja de tradição oral, seja acadêmico, mas todos nós temos esse papel de educar, principalmente aqueles que estão ligados à igreja. A igreja, olha, Lília, eu acredito que isso que você trouxe aí, né? Todos nós estamos ligados à educação, serve para a vida, né? Então a gente ter conhecimento, estudar isso aí, vai também nos fortalecer a olhar com outro olhar a vida, a sociedade. A gente cria expressões novas, argumentos novos. Eu acho que tudo isso através do estudo, né? Eu gostaria de saudar algumas pessoas que estão conosco, né? Tem Vera Lúcia de Sergipe. Nossa querida Vera Lúcia, ela está nos saudando e fala que ela é professora há mais de 30 anos, né? E que os alunos, ex-alunos, a chamam até de tia Verinha, né? Isso é forma de carinho. Tem Railda Ferreira, minha irmã, que está aqui nos saudando a professora Lília, Maria Zélia, Maria Souza, Maristela, minha comadre, ela disse que você é uma excelente professora. Por certo, ela deve te conhecer, né? Então, tem Ana Oliveira, Luísa Eliana, boa noite, ela te conhece, disse que muito bom estar te ouvindo. E Gelsane Pinheiro. Então, alegria de vocês estarem conosco aí, né, nesse podcast. E obrigada e um abraço fraterno. Então, antes da próxima pergunta aí para a nossa querida Lília, eu gostaria de saudar também nossos patrocinadores, pessoas que acreditam no trabalho da evangelização por meio desta plataforma digital. Então, nós temos a clínica Escutar Melhor, de aparelhos auditivos, né, que fica localizada em Salvador, no edifício Bolivar Said Empresarial, na sala 107, na rua Everton Visco, 290, Caminho das Árvores, Salvador. Vocês podem estar fazendo contato com 719-8158-6660. E daqui a pouquinho nós iremos, né, falar de mais alguns irmãos nossos, que são nossos patrocinadores. Então, minha querida, o contexto histórico da Pastoral da Educação, você já trouxe um pouco, de uma certa forma, falando que o Concílio Vaticano II, quando se reuniu em favor da igreja, que percebeu que a igreja precisava de um novo ar, né? Como diz os documentos, né, do concílio, a igreja, né, João 23, percebeu que a igreja estava criando um pouco de mofo, de poeira, e por isso abriu as janelas para que as pessoas tivessem um novo ar. E a educação não ficou de fora,
Né? Isso é maravilhoso, isso nos dá uma segurança de que a igreja primeiro ela senta, ela estuda, ela planeja, tanto que nós temos aí os subsídios, né? Os livros que traz como fundamentação, né? E sem dúvida a fundamentação maior é a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja, né, Lília? E dentro do próprio documento, dentro do próprio Concílio Vaticano II, traz a Gaudium et Spes, que é o documento que inclui questões sobre a educação. Então, quem tiver acesso a esse documento, ele também, dentro do próprio Concílio Vaticano II, ele já discute a educação, porque na Constituição Federal de 88, quando a educação é circulada como um direito de todos, né? Então, a igreja, ela também se aposta disso. É um direito de todos que precisa ser assegurado e que não pode ficar só no papel. Então, esse documento é bem interessante. Ele já traz lá no Concílio Vaticano II, que é quando eu digo que começa a se firmar a pastoral da educação, ele já traz alguns indicativos para a educação. E tudo isso é para fortalecer mais ainda o trabalho de evangelização, né, Lívia? E não é fácil, viu? Se você pensar que é fácil trabalhar com a educação, principalmente relacionado à igreja, porque sempre vem a questão de como a gente vive num país laico, né? De pensar que você está querendo levar a sua profissão de fé para dentro do âmbito educacional, para dentro da escola. E não é isso, né? A gente trabalha as questões de valores, de ética, de moral, valores cristãos, sim, porque nós somos cristãos, nós seguimos o evangelho, né? A gente tem ele como base, mas a gente trabalha com diálogo ecumênico. Nós trabalhamos com todas as religiões. Né? Não é apenas voltado para a igreja católica, os estudantes, vamos dizer, católicos. Interessante isso. Também para abordar assim, isso, né? A laicidade do Estado, que garante a neutralidade religiosa nas escolas, às vezes faz com que muitas escolas fechem as portas para a pastoral da educação. E uma dica, né, se é que eu tenho essa oportunidade de dar, é que a igreja, os representantes das pastorais de educação, eles façam parcerias com a Secretaria de Educação. Nova Fátima, por exemplo, eu tenho um exemplo bonito a ser seguido. A nossa coordenadora geral do município, Ana Rita, ela é até aqui de Riachão, uma pessoa maravilhosa, que eu me espelho muito enquanto profissional. Ela é evangélica, eu conheço, né? Ela é da congregação cristã, porém, dentro do referencial pedagógico de Nova Fátima, a campanha da fraternidade é trabalhada como tema obrigatório, é temário, entra nos temários. Que interessante, né? E aí, iniciativa de proposta da igreja, isso? Não? Do próprio município. E aí abre as portas para a gente, enquanto igreja. Olha, que maravilha, não é, Lívia? A trabalhar. Então, todo ano nós trabalhamos a campanha da fraternidade. Até porque a campanha da fraternidade é uma iniciativa da Igreja Católica, sim, né? Primeiro ela surge lá no Rio Grande do Norte com 3 bispos, né? Apenas uma diocese, apenas uma diocese, mas depois a CNBB, ela vê que aquela iniciativa é muito grande e que ela precisa ser estendida para todo o país. E aí vira uma campanha para todas as igrejas do Brasil, sempre com o mesmo objetivo, ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, sempre debatendo questões sociais, né? Então, por debater questões sociais e não de cunho religioso propriamente dito, a gente tem essa abertura de trabalhar nas escolas. E a CNBB, ela tem toda uma preocupação em produzir um material que esse ano vai do infantil ao ensino universitário. Que maravilha! Eu, no último domingo, dei uma formação lá em Nova Fátima sobre a campanha da fraternidade, que esse ano traz como tema Ecologia Integral e como lema, e Deus viu que tudo era bom. Então, a gente faz esse trabalho, eu adquiro esse material, transformo em planos de aula, e nas escolas a gente vai trabalhando. E na Páscoa, na Semana Santa, a gente trabalha o projeto de Páscoa justamente com a questão a gente faz a encenação da Santa Ceia, da Paixão de Cristo nas escolas, com a presença dos padres, do diácono, dos ministros. Então valoriza, né, esse trabalho religioso. É muito bonita essa abertura.
que a gente, enquanto pastoral da educação, deve buscar junto à Secretaria de Educação. Não uma questão que a gente, deixando bem claro, de estar influenciando a religião de quem quer que seja, não. Porque nós todos somos cristãos, acreditamos em Deus, mas de fazer esse trabalho que venha valorizar as questões morais, éticas e cristãs, né? A formação fraterna, né? Ô Lília, então assim, você é vice-coordenadora, está na coordenação do regional. Esse modelo, eu não sei se é assim que deve se dizer, de pastoral da comunicação, você leva para todas as dioceses de educação? Sim. De educação, desculpa. A gente é convidado pelas paróquias e dioceses para dar essas formações. E lá eles implementam. Não é algo que precise de uma equipe gigantesca para acontecer. A gente começa com 5, 6 pessoas, professores, profissionais de educação, pais que acreditam, e a gente começa a dar essa formação. E se precisar, a gente está à frente para conversar, lançar os projetos. Tem um monte de coisas que pode ser feita. Porque tem um projeto, né? Tem projetos para serem apresentados. Esse projeto você já faz lá em Nova Fátima, porque você, né, é educadora lá. Isso. Então já tem um modelo. Por exemplo, todo ano a Igreja Católica, assim como as demais, tem uma participação na Semana Pedagógica para fazer o devocional. A gente tem a participação, muitas vezes, eu trabalhei ano passado na maior escola do município, e a gente teve a oportunidade em vários anos de levar os padres em reunião de pais e mestres. Muito importante. Para a gente ter essa questão de esse elo de fé e vida, né? Que não deve e nem pode se sem divorciar. Sem religiosidade, né? Sem essa questão de religiosidade que as pessoas têm tanto medo de, você está querendo catequizar todo mundo. Não, a gente está querendo levar realmente a leveza da educação e esse amor de Cristo, que foi o nosso primeiro educador, com certeza. O mestre dos mestres. Eu não sei se vocês ainda recordam, mas na campanha da fraternidade, onde o tema foi educação, a gente já teve 3 temas de educação na campanha da fraternidade, e eu dizia no encontro passado de formação com a comunidade lá em Nova Fátima que se alguns temas são repetidos na campanha da fraternidade, não é porque a gente não tem assunto, não. É porque a gente vai bater naquela mesma tecla até a gente ver soluções. Exatamente. Então, se já foram 3 campanhas falando de educação, é porque a gente tem muita coisa para melhorar. Se já foram mais de 5 campanhas falando sobre ecologia, sobre a água, sobre o planeta. 8 campanhas. 8 campanhas, diz o texto base. Então, se já teve essa quantidade, é porque alguma coisa ainda precisa ser feita. E a gente vai continuar batendo na tecla até que seja feita. Então é por isso que a gente está buscando meios, buscando pessoas para que atuem junto com a gente, que dê a mão a gente. Esse papel mesmo de formação eu já fiz agora na Assembleia de Pastoral de Pé de Serra, com o Padre Maurício. Ele me chamou lá para falar com as pessoas, falar sobre a pastoral da educação. Olha que maravilha. Então é bem interessante, e a gente está à disposição de quem precisar. Às vezes, quando é mais perto de Aracaju, o Lucas vai, quando é mais aqui, porque assim, tem algumas cidades da Bahia que estão mais perto de Aracaju do que de mim aqui. Exatamente. Então a gente vai fazendo esse rodízio, mas a gente está sempre à disposição. Isso é importante, né? Porque é apoiar esse projeto chegando perto, né? Não ficar apenas nos livros, na imaginação, na contemplação do que realmente é, mas na ação. Então, assim, que possamos valorizar e chegar junto, né, querendo realmente que esta pastoral da educação, ela venha até nós para favorecer num todo o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, para que ela se sinta especial e possa se sentir valorizada e amada. Até porque a ideia de trazer Maria como mestra, mãe educadora, foi fantástico, né? Eu sou até suspeita em falar, porque sou devota mesmo dela, mas porque ela é mãe, né? E ela educou Jesus, ela cuidou dele, né? É modelo. E assim, ainda falando do papel da Igreja Católica na educação, a gente tem aí os jesuítas, a gente tem Dom Bosco, a gente tem tanta gente boa envolvida, e o Papa Francisco, meu Deus, como ele se preocupou com a educação,
como ele tem buscado alternativas. E o Pacto Global mesmo, a gente precisa trabalhar nas escolas, a gente precisa entender como fazer essa mudança acontecer na educação global mesmo, na educação a nível de mundo, que é o que a gente está precisando. É verdade, porque a gente percebe que o mundo está ficando de cabeça para baixo. Está caindo sobre nossas cabeças. É muita coisa negativa que vem, mas nós que temos uma fé comprometida no Senhor, devemos ser diferentes e fazer a diferença acontecer, né? Se você quiser um cafezinho também, obrigada. Né? Fica à vontade, a gente... Né, pode estar aí servindo esse café, e gostaria de saudar Antônio Carneiro, lá de Pindobaçu, a Diocese de Bonfim, Nilza da Pé de Serra, Paróquia de Pé de Serra, Lourdes Matos, ela disse que o programa está iluminado. Que maravilha, né? Né? Então isso é bom. A Lília, ela tem propriedade do que fala, porque ela dá testemunho, na verdade, tanto como educadora e como cristã, católica. Eu acho interessante quando Lília trouxe para nós que a pastoral da educação, ela não tem um dono, né, Lília? Mas ela é de todos, né? E assim, a igreja, ela é mãe, e por isso mesmo ela pensa no todo, em seus filhos, né? Então, querida Lília, as diretrizes gerais da pastoral da educação. Aí se você pudesse trazer um pouco sobre essas diretrizes. Dentro da igreja, ela tem como papel principal. Então, essa minha pesquinha aqui para vocês Normal, não perderem. Então, ela tem a evangelização no ambiente educacional, que incentiva a vida cristã nas escolas, universidades e outras instituições de ensino, né? A formação de educadores e alunos, que proporciona momentos de reflexão, encontros, capacitações para educadores, estudantes, para que possam integrar fé e conhecimento em suas vidas. Então, é papel também da pastoral da educação buscar, orientar. Defesa da dignidade humana, que é atuar em favor de uma educação que respeite e valorize cada pessoa, combatendo desigualdades e promovendo a justiça social. O diálogo entre fé e ciência, já que quanto mais as pessoas vão se aprimorando, vão adquirindo conhecimento, mais vão se afastando da fé, né? Parece até contraditório, né? É algo bem contraditório. Então, tenta contribuir com a relação entre o conhecimento acadêmico e os ensinamentos cristãos, promovendo uma visão integrada do saber. Eu estava lendo esses dias alguma coisa, eu não lembro, depois da Covid eu fiquei com a memória meio fraca, mas eu não lembro quem foi o estudioso, mas ele dizia assim, não lembro se foi Einstein, que disse que ele descobriu a grandeza de Deus a partir do momento que ele descobre a pequenez do átomo, né? Então, por que o meu conhecimento vai me afastar daquele que foi o criador de tudo? Que permitiu este dom do conhecimento, né, Lília? Verdade. E apoia a educação católica no âmbito das escolas confessionais. Nós temos as escolas confessionais e a pastoral da educação, ela também atua. No final do ano passado, eu participei do encontro nacional da pastoral da educação. Eu fui representando a região Nordeste, eu e o Lucas. Lá nós tínhamos educadores de todos os estados brasileiros, né, dos 4 cantos do nosso país. E a gente elaborou uma carta essa com propostas para a educação, né? E a gente até citou algumas questões, como por exemplo, a gente trabalha hoje em dia com quem está dentro dos muros da escola. A gente sabe que a gente é assistido pela saúde, que tem a saúde na escola, tem os profissionais que vão cuidar dos alunos, e vários tratamentos a nível de saúde para alunos. E a gente se pergunta, e o educador? E o professor? Quem cuida da gente que está cuidando de todo mundo? E ficou isso bem escancarado desde a pandemia. Eu lembro que na pandemia eu coordenava. Hoje eu estou diretora, mas na pandemia eu coordenava. E a gente acabava cuidando da família, do aluno, de todo mundo que estava ao redor. E no final, nós, educadores, fomos adoecendo. Alguns foram tendo que ser afastados, porque ninguém se preocupava em cuidar do educador. Do educador. E a pastoral da educação, ela tem esse cuidado com o educador. A gente brinca que ela cuida de quem cuida.
Então, esse é o nosso foco. Que bonito, viu? Né? É trabalhar diretamente com o educador, com os professores. Temos o trabalho com as famílias, com os alunos e com as famílias também, porque assim, a família precisa assumir o seu papel de responsável também pela educação dos seus filhos. Não é apenas colocar na escola. Não é apenas colocar na escola. É. Ficar só como corresponsável, não. Eles são os responsáveis. Nós estamos lá para contribuir, né? Contribuir, educar, porque a gente acaba passando também ensinamentos que vai além do acadêmico, que vai ser levado para a vida. Mas a pastoral da educação, ela também busca a família para assumir o seu papel. E a gente trabalha só com a educação, não é uma pastoral em conjunto, porque a gente trabalha junto, como eu já disse, com a pastoral universitária, com a pastoral da família, com a pastoral da criança, onde tem aqueles que precisam e lidam com crianças, com pessoas, com a educação, a gente está junto. É a catequese, então, infantil? A catequese é o nosso berço. Olha aí, viu? Quem está aqui presente, né? Então, bebam dessa fonte. Exatamente, Luiz Eliana, aqui em Riachão de Jacuípe. Ela coordena a pastoral da catequese infantil, então também a catequese de crisma de adolescente, né, Lília? Isso. Pô, gente, aproveita a professora Lília para uma formação, para trazer presente. E vou dizer a vocês, se nós não caminharmos para frente, e a igreja nos propõe isso, a igreja tem documentos, tem propostas maravilhosas, a gente fica para trás. E a gente não pode ficar para trás, a gente tem que caminhar junto, né? Dando passos, né? Fazendo caminhos para avançarmos. Enquanto a professora toma um cafezinho, né? Nós vamos falar de mais alguns patrocinadores. Nós temos o supermercado Canguru, da Praça Godofredo Carneiro, aqui em Riachão de Jacuípe, no centro da cidade. Vocês podem fazer o contato com o supermercado com o número 759-9162-1778. E nós temos também aqui a Academia Ex-Gym. Ela tem um novo jeito de academia Riachão de Jacuípe, né? Tem uma estrutura de ponta equipada com melhores aparelhos do país, né? Tem horários flexíveis com profissionais capacitados. Então, siga o Instagram do Ex-Gym Academia e também tem um contato para você estar tendo maiores informações, 75992089972. E é isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa querida Lília trouxe algo importante para a igreja, que a pastoral da educação não é apenas no âmbito educacional do aprender a ler e escrever, né, Lília? Com certeza. Mas num todo, isso é muito rico, né? Vai ter outros podcasts com ela, que são módulos, viu? Assim, a base teológica da doutrina da pastoral da educação, Bel, ela está enraizada nos ensinamentos da Igreja Católica sobre a dignidade humana, né? A nossa preocupação é com essa dignidade humana. Então, os ensinamentos da Igreja sobre a educação como direito à dignidade, está lá baseada na Constituição Federal, na LDB, então a gente está enraizado lá. A Igreja ensina que a educação é um direito fundamental para todas as pessoas, sem distinção de classe social, de origem, de condição econômica, é um direito universal. E esse direito é um reflexo da dignidade humana, que é inviolável e deve ser promovido por meio de uma educação de qualidade para todos e em todos os níveis, desde lá da creche até o ensino superior. Então tem que ser um ensino de qualidade, que vise a dignidade humana, a valorização do ser humano. E a dignidade da pessoa humana exige que cada indivíduo tenha acesso à educação de forma integralmente, contribuindo para a sua emancipação e liberdade, né? Isso já está lá nos documentos da Igreja. E a Igreja bebe na fonte da Constituição Federal e traz para os seus documentos. Porque não é à toa, né? É algo realmente, né, bem estruturado, bem estruturado. Né? Até porque é preciso, né, Lília? No compêndio da doutrina social da Igreja está lá escrito que o objetivo da educação é formar o ser humano em sua totalidade, respeitando sua liberdade e a sua dignidade. Então é por isso que a gente fala dessa educação integral, né? E temos documentos para assegurar isso aí, para dizer que a gente está embasado, que ando por falar. É uma luta que vem desde lá, quando eu digo de pastoral da educação, desde 1960,
e a gente vem trazendo à tona e discutindo e fortalecendo e buscando parceiros, né? Isso mesmo. Hoje a gente já tem a ANAC, né? Que é a Associação das Escolas Particulares, e é um apoio também para a gente. Todo evento que tem da Pastoral da Educação, a gente tem representantes da ANAC, é muito interessante. Porque traz assim também uma segurança, né? Porque está totalmente protegida a Pastoral da Educação. Eu acho assim fantástico, é uma estrutura perfeita, né? A gente tem um bispo de referência, né? Tem um bispo também, é de qual diocese? De Alagoinhas, Dom Vidal, é o nosso bispo de referência. Que maravilha. É uma pessoa que é uma direção espiritual, né? Espiritual, isso. Um grande homem, assim, de um conhecimento que você fica encantada ao ouvir Dom Vidal falar. E muito solícito também, está sempre à disposição. Isso é importante, né, Lília? É muito importante. Então a gente tem quem nos abrace, quem nos ampare. Olha isso aí, tem quem nos abrace, quem nos ampare. E aí, com isso, a querida Lília, a sua equipe, né, a coordenação do regional está também à disposição para você que quer beber também desta fonte, somando forças, fazendo pontes. Eu digo sempre isso, nós não podemos evangelizar sozinhos, não, de forma nenhuma. Inclusive aqui tem Maristela Silva, ela disse que vai conversar com a pastoral para convidar a professora Lília, né? Mas é a pastoral, eu acredito, né? É isso, Estela, minha comadre Estela, ela é da pastoral da Crisma, de jovens. Por isso que eu estou achando que ela quis falar pastoral, porque às vezes a gente escreve e observou que vai outra palavra, depois a gente tem que voltar corrigindo. O corretor. É para os crismandos, não é isso? Isso mesmo, é a pastoral do Crisma. É uma ideia muito boa, né? Maravilhosa, que a pastoral poderia estar acolhendo. Gildásio Araújo, que bom, meu irmão, que você também está conosco. E é isso aí, assim, eu estou assim, muito feliz com a presença de Lília, porque a gente cresce, a gente aprende, né, cada dia, e a gente vai se tornando realmente um homem, uma mulher de fé, que acredita que a igreja dá essa possibilidade de sermos eternos educadores. Mas, querida Lília, são grandes os desafios, não é verdade? Muitos desafios. É tudo muito lindo, porém tem muitos desafios. Um dos principais desafios é achar quem abrace a causa, né? Porque... O primeiro desafio. Porque assim, quando a gente fala em professor, o professor é sempre muito corrido, né? A gente fala mais uma atividade para o professor, mas não é mais uma atividade quando a gente fala em pastoral de educação. Eu considero como uma válvula de escape, né? Para mim é onde eu reenergizo, sabe? Que maravilha. Para mim é isso, é essa sensação. Então, assim, a gente precisa de mãos para segurar as nossas. A gente precisa de pessoas que se ponham a serviço. E se a gente for esperar ter tempo, a gente nunca tem tempo. Ele não vai chegar. Nunca vai chegar. Então, eu costumo dizer que é preciso viver e não apenas existir. Porque existir, tudo existe, esse livro existe, essa taça existe, mas viver é diferente de existir. É deixar marcas, é fazer acontecer, é aproveitar cada instante. Então, aproveitar cada instante fazendo bem, né? Fazendo algo a serviço. E entra aquela máxima de que minha mãe sempre fala. Eu brinco com as minhas colegas, eu vou fazer o dicionário da minha mãe, com os dizeres dela. Mesmo. Mas a minha mãe diz assim, que quem não vive para servir, não serve para viver. E eu quero servir para viver, né? Eu quero ser alguém que tem uma missão nesse mundo e que vai dar conta dessa missão que lhe foi dada, né? Porque eu não quero ver a vida passar por mim. Eu quero caminhar junto com ela. Caminhar. Olha, o interessante, chega, a gente se emociona, Lília, com essas palavras, porque... você, professora, atua na sua área, você tem o seu salário remunerado, né, com isso, porém ela tem algo muito maior que é Deus, que é a missão de querer servir, né? Então tem a parte que, claro, ela precisa sobreviver financeiramente, mas tem o lado do servir, estar pronta para multiplicar e adquirir outros multiplicadores, mãos, braços, né, Lília? De pessoas que digam assim, eu quero caminhar também por este âmbito,
porque vai fazer bem ao outro. E, com certeza, se vai fazer bem ao outro, automaticamente faz a mim mesmo. Com certeza. É por isso que você é feliz no que você faz, porque você se realiza, né? É verdade. Quando a gente abraçou a causa da Pastoral da Educação, eu e o Lucas, o que a gente mais queixava era a falta de subsídio. E aí a gente foi buscando. Mas não era que faltava, era que a gente conhecia pouco. Então, por conhecermos pouco, a gente ficava, mas a gente não tem material, o que fazer? E a gente descobriu tanta coisa interessante da Pastoral da Educação. Um dos materiais que eu deixei aqui para o finalzinho é esse aqui, ó, o itinerário. Esse itinerário, ele te ajuda a montar a Pastoral da Educação. Ele te ajuda a montar encontros, retiros. É como se fosse roteiros, introdução e roteiros. Olha, gente, para você trabalhar. Então, aqui, para trabalhar com professores, e ele já traz vídeos, já traz tudo. É muito interessante. Então, material que não falta. Material que não falta. E quando eu vi a nossa irmã Maristela, quando ela colocou da pastoral e saiu pastora, eu lembrei, sabe de quê? Sabe por que eu falei pastora? Porque eu lembrei que numa das nossas formações da Pastoral da Educação, a gente teve a presença de um pastor, o pastor Jorge Nery, de Feira de Santana. E ele ficou encantado pela Pastoral da Educação. Pois é. Por isso que eu digo que é algo ecumênico que abraça a todos. A todos, né? Com certeza. Olha, Lília, eu já fui professora de religião, quando tinha religião como disciplina, né? Tem muitos anos. E era assim, eu nunca me esqueço quando eu fui na diretoria eu fui convocada, o pessoal sabia que eu gostava de falar, de dar palestra, e aí foi a saudosa professora da Guimar, não sei se você, pelo menos de nome, já ouviu falar, né? Uma grande educadora, pois é, tanto que tem um colégio aqui com o nome dela, né? Eu nunca me esqueço que ela disse, olha, Isabel, você vai ser professora de religião, você é católica, praticante, mas não fale só da igreja católica não, tá bom? Eu bem assim, prática, eu fiz, tá bom, professora, e aí, cada aula que eu preparava, eu dizia, é para todos, é para as religiões, e é incrível que até hoje já são mães, pais de família, alunos que um dia passaram por nossas mãos, por minhas mãos, e que me tem um carinho, porque justamente assim eu me policiava para não falar da igreja católica, mas a igreja num todo, né? Isso. O homem, a mulher, num todo na vida, e isso funcionou, olha, naquela época, que hoje a evolução é maior, tem mais subsídios, tudo é mais fácil, a própria internet, né? A gente assiste vídeos orientando, e naquele tempo, há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos atrás, Deus já inspirava, então Deus está sempre na nossa história, Lília. E sabe o que me chama a atenção, Bel, na sua fala, é que assim, quanto as nossas escolas perderam em não ter mais a educação, o ensino. Porque assim, o ensino religioso, ele está lá na BNCC. Claro, como obrigatório. Porém, ele não é ofertado, a não ser que um pai vá lá e exija que quer que tenha. Eu não sei se vocês têm, a maioria das pessoas tem esse conhecimento até. De que você tem o direito de exigir que seu filho tenha, porque está lá como disciplina, como direito, que é ofertada e deve ser ofertada, né? Igual a gente brinca com o espanhol, por exemplo. Sou professora de espanhol. E o inglês, ele é obrigatório. Mas o espanhol ele pode ser ofertado se alguém solicitar. E assim, o ensino religioso, não de religiões, mas a gente perdeu muito em não tê-lo hoje. Porque falta falar muito sobre valores, sobre ética, sobre moral. Pessoa. Né? Sobre pessoa humana. Né? E a gente vê que hoje as coisas têm valor e não valores. Olha, Lília, você trazendo isso também, o mundo mudou nas escolas. A religião policiava, a religião que eu digo, a religião num todo, policiava o jovem, que de uma certa forma a religião entra também na moral, na ética, nos bons costumes, e principalmente costumes de família, os valores de família. E aí com isso outras coisas foram tomando parte, como a droga, ocupando esse lugar desse espiritual, sabe, que de uma certa forma nos freia, nos policia. E era diferente o mundo quando tinha disciplina religião, eu acho. Hoje eu sou fruto, né, na igreja, estudei no Colégio João Campos, o saudoso padre Hélio Rocha, em memória, era o diretor.
Então, nós tínhamos aula de religião e foi nas aulas de religião que eu me apaixonei por Jesus. Que lindo. Foi uma paixão que não foi fogo de palha, mas a paixão que me levou a arder no peito e no coração. E já vou fazer quase 50 anos de vida de pastoral. Que lindo. E que para mim é como se fosse a primeira vez. Sabe, né? uma Todo o coisa trabalho que me chama a atenção nesse seu testemunho se eu não me engano, há 3 anos atrás, mais ou menos uns 3 anos atrás, a gente fez 3, 4 anos atrás, a gente fez a encenação da Paixão de Cristo e da Santa Ceia numa escola de Fundamental 1 lá em Nova Fátima. Já pré-adolescentes, né? Não, era dos pequenininhos de 4º, 5º ano. E uma professora do noturno, ela passou e viu. E ela entrou. E quem estava realizando era o padre. E a gente arrumou... Vocês conseguiram levar o padre. A gente conseguiu levar o padre. E aí a gente arrumou o cenário mesmo e vestiu todos os meninos como apóstolos. E ele, de uma forma muito dinâmica, muito didática, ele fez a encenação, contou histórias. Os meninos fizeram lava-pés e tal. Aí essa professora ficou observando e ela fez assim, quando eu estava saindo, ela fez... faz de noite com a turma do noturno, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes a turma do noturno, ela fica meio que deixada, de lado. Não, aí eu falei, vamos fazer, mas assim, ela fez e leva as roupas. Eu falei, meu Deus, mas essas roupas são tão pequenininhas, os meninos de 4º, 5º ano. Mas ela ficou encantada. E aí eu fiz, vamos. Porque, na verdade, ela estava como diretora da escola, se eu não me engano, nessa época, não me recordo direito. Isso aqui a gente foi, eu fiz, padre, seu top, ele foi embora, que já tá na chuva para se molhar. Aí à noite a gente foi. Aí a gente começou com um momento em que tinha muitas, como é o EJA, tinha a turma de jovens que estava de 7º, 8º ano, 9º ano, e tinha aquela turma do EJA que são 4º e 5º anos que estão sendo alfabetizados, né? E tinham muitas evangélicas, então a gente começou com um momento de louvor. Aí as evangélicas cantaram e trouxeram hinos que tinham a ver com a Paixão de Cristo. Foi muito lindo. Olha que maravilha. Aí no final a gente pegou aquelas roupas, tudo curtas, que a gente costuma dizer na linguagem popular, meia coronha, e mandou, e pediu para que os meninos vestissem, né? Os meninos já todos grandes. E eles vestiram, ficaram super engraçados. Mas eles participaram. Se entregaram. Se entregaram de uma forma, Abel. E eram aqueles meninos que a gente dizia que não queria nada. Mas eles participaram, fizeram uma Senhora Santa Ceia. Pois é. Que depois ela me disse, ficou marcada a presença de vocês naquele dia, na turma do noturno. E até hoje eu encontro algum desses meninos e eles falam comigo, brincam comigo, professora, a senhora lembra daquele dia? Aí a gente levou o suco de uva para fazer. Eu lembro que eles perguntaram, padre, por que não trouxe o vinho de verdade? Brincando com o padre e tal. Aí ele fez, não pode ter álcool. Mas assim, eles se divertiram, eles participaram. Isso marca, viu, Lília? Pois Essa professora, ela foi com certeza iluminada. Foi, né? Sim. E foi ao encontro de vocês que estava com a luz. Professora da Paz. É isso mesmo, a professora da Paz. O nome dela é Maria da Paz e ela realmente fez jus ao nome. É mesmo. Meu Deus, quanta história linda, né? Então nós vamos falar de mais alguns patrocinadores, pessoas que acreditam no trabalho, nesse trabalho de evangelização por meio desta plataforma. Temos o Mercadinho e Frigorífico Manda Saia, localizado aqui na rua Hermes Queiroz. O contato é 759-9168-2742. E tem o Garajão Auto Center, trabalha com higienização interna do carro. Você que está com seu carro aí precisando de uma limpeza geral, diferenciada, então procura o Garajão Auto Center. E tem o contato 759-9203-6059. E é isso aí, querida Lília, né? Nós vamos dar continuidade a esse bate-papo maravilhoso, sagrado, vocês estão vendo que é sagrado. E diante dos desafios, o desafio que mais me chamou a atenção, e que eu acredito que você que está assistindo agora, que poderá assistir depois, né? Porque eu já gosto de assistir os podcasts depois, me fortalece a perseverar com o trabalho. Então, é dizer que um dos primeiros desafios que a Lília trouxe é o povo querer, os educadores abrir a mente, o coração e abraçar esta causa da pastoral da educação, que é um bem maior, né? É um bem maior. Então,
a pastoral da educação, ela é total inclusão social. Total. Tanto é que tem alguns projetos em alguns lugares que trabalha com reforço escolar para aqueles que não têm condição de pagar. Ah, Maria, eu estou encantada, viu, É Lívia? muito lindo, é um trabalho Você muito sempre lindo. me falava um pouco, mas eu estou encantada. Com tudo isso, com a formação para trabalhar com educação especial, né? Com crianças E com hoje que está deficiência. com autismo muito grande, né? O Isso. índice. E a gente precisa abrir os olhos, porque assim, em todas as últimas reuniões e assembleias que eu tenho participado, eu tenho batido nessa tecla, até na pastoral, na Assembleia Diocesana, desse olhar para com as crianças com necessidades especiais, crianças atípicas, famílias atípicas também, porque as famílias precisam ser abraçadas. De um apoio total. Precisam né? de um apoio. É. E muitas vezes nós, enquanto educadores, eu falo porque assim, em todas as escolas que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente sente a dor que as mães passam. Eu não digo sentir na pele porque a minha dor é minha, a sua é difícil, vocês dizem, é impossível eu sentir a sua dor, mas eu tenho que me solidarizar com a sua dor, compreender. E a gente vê o sofrimento dessas mães, porque muitas vezes o próprio profissional não está capacitado para lidar com esse número de crianças nas salas superlotadas. Então, assim, a pastoral em alguns lugares, elas trabalham também com essa formação. O Lucas, ele deu uma formação nesse encontro lá na ENAP para a educação especial. E foi lindo. Nossa, como foi linda essa formação. Então, a gente tem profissionais também que capacitados, que trabalham com esse tipo de formação, né? Então, a gente está aqui para somar. A gente não quer invadir, a gente quer somar. Claro, com certeza. Eu acredito que fica com aquele anseio, né? Porque tem muita coisa boa, maravilhosa, positiva para oferecer. Né? Então, Jesus era assim, Jesus só tinha tudo de bom para nos oferecer, mas ele dizia, você é quem sabe. Né? É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, eu estou batendo na porta do seu coração, se você quiser. E assim é a pastoral da educação. E quando nós tomarmos uma consciência maior dessa pastoral, eu acredito que é a vida dos educadores, que precisam também de cuidados, como a Lília, né, trouxe, e as crianças, os jovens, adolescentes, as famílias, vai ver que valeu a pena e que vale a pena, né, Lília? Em julho do ano passado, nós fomos para Recife participar de uma formação do Cuidar da Vida. E a gente deu essa formação que, por incrível que pareça, gente, não é divulgado porque não pode ser divulgado para que não seja visto como incentivo, mas o número de jovens e adolescentes que têm se suicidado é absurdo. É absurdo. E a gente foi participar de uma formação sobre isso, sobre a questão do suicídio. E demos algumas formações também, temos formações para professores, para identificar frases, gestos, atitudes que nos ajudem a detectar alguns sinais de pessoas que têm... Dos riscos que se corre para fazer o que com sua própria vida. Que trazem esses sentimentos suicidas, né? Então, assim, é uma pastoral que ela é muito rica. Ela é muito rica em informação. Muito, muito mesmo. Ela é rica em formação e em ação, em né? ação. Porque ela já forma de gente para que ele possa agir. Tem ramos, né? Rapaz, ela maravilhoso. Cheia de ramos, cada um vai para uma área, cada um atua de uma forma. É muito interessante o trabalho. Então, gente, vocês que estão aí nos assistindo, a professora Lília, ela está assim, de coração aberto para servir, porque encanta ela esse trabalho. E quando encanta, né? Então, assim, com certeza, né? Então, assim, gostaria de falar também do Motocenter, na rua Ana Paulina, Mascarenhas, aqui na Bela Vista, em Riachão de Jacuípe. Vocês podem estar fazendo contato com 75-3264-2843. Também o zap 99978-6465. E o Frijacuípe, que é um frigorífico inspecionado para o abate de bovinos, hoje também com suínos,
né? Então tem carne de qualidade, fica localizado na rodovia Lomanto Júnior, né? Aqui em Riachão do Jacuípe. E tem um contato também do Free Jacuípe, que é o 75998685172. E é isso aí. Eu quero assim louvar e agradecer a Deus por ser assim parceira, eu digo parceira de irmã em Cristo de Lília, né? Desde quando eu conheci, eu vi que ela era um ser diferente. Não diferente para ser melhor do que ninguém, mas por ser diferente de fé. Então, Lília, você falou no início aí que você é uma pessoa de fé. E assim, só a fé em Jesus Cristo, por meio do batismo, que te dá essa força para você servir de forma gratuita, que eu digo é gratuita, mas de forma como dom. Porque o gratuito quem dá é Deus. Deus te capacita, Deus te deu este dom iluminado, porque você traz uma luz bonita dentro de você. E isso é amor. O amor ágape. Porque o amor ágape é o amor de Deus. E quando a gente se abre, né, flui tudo de bom. Então, assim, continua sendo essa pessoa que você é, né? Então, assim, você traz esse sinal de cuidado, de amor. E é isso. Dessa trajetória de vida, de educadora, o que mais marcou a tua vida que você diz assim, eu vou levar para sempre? Como eu te disse, minha amiga, a questão, eu primeiro agradecer, né? Agradecer essas palavras que acabam me emocionando. É muito bom receber palavras de incentivo, de carinho que afagam a nossa alma, né? A gente não consegue agradar a todo mundo, a gente muitas vezes é julgado, é apontado. Às vezes você quer tomar iniciativas pensando no bem comum, mas muitas vezes você é tido como, será que está querendo aparecer? Sei como a gente tem que ter esse cuidado para mostrar que a gente não está ali para a gente aparecer, mas que tem alguém bem maior que tem que aparecer ao invés da gente. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque diante de todas essas coisas, Deus sempre se fez presente na minha vida, e Ele sempre foi me dando forças. Vontade de desistir a gente tem inúmeras vezes, Bel, não é fácil, porque quando a gente bate nas portas e vê se fecharem, a gente convida pessoas e vê que elas não têm muito interesse em fazer aquilo, e às vezes a messe é grande e os operários são poucos, mas a gente saber que a gente tem um Deus que não solta a nossa mão, que uma porta se fecha aqui para outra bem maior se abrir lá na frente, né? Então, é essa fé que me conduz, é esse acreditar, é essa proteção de Nossa Senhora que tem sobre a minha vida, de cuidar de mim, de o que eu faço aqui hoje, eu não espero que eu receba, que seja retribuído por você. O que eu faço de bom para você enquanto ser humano, Bel, eu não quero receber de você em troca, porque às vezes a gente faz o bem e quer que você retorne esse bem pra gente de qualquer forma. Então, esse não é um bem que está sendo feito com desprendimento, com amor. Então, a gente faz esse bem esperando que Deus veja e retribua para a gente de forma maior. Eu passei por uma experiência muito dolorosa há um ano atrás, que eu fiquei internada, tive que fazer 2 cirurgias nos rins, e numa das cirurgias eu quase morri. E eu lembro que teve um momento em que eu não podia ficar com acompanhante no hospital, e a enfermeira, não sei como foi, ela colocou o catéter no meu braço e ela esqueceu de tampar. E o sangue começou a vazar, só que eu estava tão fraca que eu não aguentava gritar mais. Eu só sentia que eu estava com o corpo molhado, quando eu olhei era sangue. E eu não conseguia gritar. E ao meu lado tinha um senhorzinho amputado das 2 pernas. E ele gritava, enfermeira, e ele falava, a galeguinha tá morrendo. E eu só ouvia isso. Olha, eu me E uma arrependo. moça que estava do meu lado acompanhando o pai dela, ela, do meu lado não, estava bem à frente, ela correu de lá e ela me abraçou assim, ela tentou estancar o sangue com a mão dela. Ela não se importou se eu estava, o que é que eu tinha. Ela tentou estancar. Aquela ação dela é proteção total. E aí a enfermeira veio desesperada e assim elas começaram a cuidar de mim e tal. Mas eu dizia à minha mãe, a gente recebe a recompensa de onde a gente menos espera. Pessoas que nunca nos viram, que põem a sua própria vida em risco
E é assim que a gente percebe o cuidado de Deus com a gente. É assim que a gente percebe que a gente tem essa retribuição. Então, eu não posso negar de fazer um trabalho para esse Deus que tem esse cuidado tão grande comigo, Bel. Para esse Deus que cuida de mim o tempo todo, que é vigilante para com a minha vida. Então, é essa fé que me sustenta, que não me deixa diante dos percalços da vida desistir, que não me deixa me decepcionar, mesmo levando alguns tombos. É essa mesma fé que me ajuda a levantar e dizer, eu vou seguir em frente, porque eu nasci para isso. Essa é a minha missão. Tem muita gente que diz assim, a gente não pode dizer que a nossa profissão é um sacerdócio, é um dom. E eu digo, não, pode não ser um sacerdócio, mas é um dom sim, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo sendo outra pessoa, senão a professora Lília. Hoje uma mãe dizia para mim, ela chegou e fez, Pro Lília, não sei o quê. Aí ela falou, Pro, a senhora nunca foi minha professora, é mais nova do que eu te chamo de professora, te incomoda. Eu fiz, é o nome que eu mais gosto de ser chamada. Então não tem um nome melhor, um título melhor para mim do que esse. Então é isso que me rege. Olha, Lília, primeiro, enquanto eu estou lembrando, ser professora é ser sacerdotisa. Porque o verdadeiro sentido de ser sacerdote é cumprir uma missão. E você tem essa missão de cuidar. Muitos santos são santos porque foram educadores fiéis. Então, a Lília também não é diferente, né, Lília? Então, assim, essa missão de fazer o outro bem, claro que desperta, às vezes, inveja, né? Por isso vem as energias negativas, que incomoda, alguém que gostaria de fazer igual, são pessoas dignas de pena, que é o pior, para mim, é o pior sentimento, porém a gente tem que rezar e rezar, Lília. Só a oração vai te fortalecer diariamente para alguém que pensa que você quer se aparecer um exemplo, né? Que venha pensar, ninguém está julgando se assim pensa, mas são coisas que acontecem na vida. Jesus viveu isso, né? Jesus, ele era vigiado pelas ações dele, criticado, perseguido. Quantas vezes Jesus teve que se sair entre uma perseguição porque alguém queria matá-lo e a hora dele não tinha chegado, né? Tentaram jogar ele em um precipício enorme, justamente porque o que ele falava era a favor da vida, né? E isso acontece com todos nós que temos esse bem-querer, este dom, que abraça esse dom de Deus. Então, o importante é isso, é você se sentir esse instrumento de Deus, ter certeza de que Ele te protege, né? Olha, Lília é uma educadora além fronteiras. Por que além fronteiras? Porque ela deixou a sua cidade, né? Ela poderia estar agora descansando em casa, depois de uma luta grande, de uma lida. Hoje ela coordena, não é uma só escola, mas várias escolas. Então a missão é grande. Então hoje, durante o dia, eu lutando, deixando aqui cheiroso e perfumado para acolher Lília, para acolher Neto, esse menino maravilhoso, esse menino de ouro, viu, Lília, que Deus mandou na minha vida, para nos ajudar. Então isso tudo é energia do amor. Então acho que eu já conversei muito, mas enfim, é dizer a Lília, siga em frente, minha irmã, né? Se você precisar do podcast para você vir com alguém, entendeu? Querer fazer um trabalho, então você se sinta em casa, à vontade. Eu digo um trabalho de explanação, mais pessoas para a gente estar aqui fazendo uma roda de conversa, viu? Tudo pode acontecer, né, Neto? Então sinta-se acolhida, né? Eu que agradeço, Bel, assim, quando você me fez o convite, você já tinha me feito esse convite há alguns meses e anos atrás, e nunca dava certo. Mas eu disse, eu preciso ir porque pela sua delicadeza. Mas eu não te nego que eu vim com o coração. Eu disse à minha mãe, eu tô com muito medo, porque assim, o gabarito das pessoas que sentaram aqui, eu me senti, meu Deus, como é que eu vou sentar naquele lugar onde já se passaram pessoas tão capacitadas, né? Mas eu disse assim, eu sou meio que destemida, eu brinco que eu puxei o espírito aventureiro do meu pai, eu sou um pouco destemida, mas me sinto honrada.
honrada e muito, muito grata pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de falar da Pastoral da Educação, pela oportunidade de falar do prazer e da alegria que sinto em ser educadora. Então, que Jesus continue te abençoando, que Maria continue te protegendo e que teu trabalho cresça e tenha mais visibilidade ainda, porque é lindo, Bel. É lindo. Eu passei a acompanhar, às vezes eu não tenho tempo de ver o podcast no momento que está acontecendo por conta do trabalho, mas eu fico assistindo os vídeos depois e é muito bonito. Que lindo. Você por mais Isabéis iguais a você. Oh, meu Deus do céu. É assim, tem hora que eu me encanto também. Eu disse, meu Deus, a gente só é o instrumento, né, Lília? É verdade. E aí Deus age e flui, né? Nós preparamos uma singela lembrancinha para você guardar lá onde você achar que deve ser colocado e dizer, olha, eu estive lá no Encontro Sagrado pela primeira vez, entre outros que virão. Eu vou abrir, né? gente. Claro, tem que abrir, né? Enquanto a nossa irmã Lília abre aí essa lembrancinha, gostaria de também agradecer a Ótica Visual, também são nossos parceiros, tem um contato, né? 759-8246-0403, tem atendimento com oftalmologista às segundas e também quintas-feiras, né? E tem o Mercadinho São Roque, que é o melhor preço, né? De mercadinho de bairro, muito, muito importante. O proprietário João é acolhedor. Você pode estar fazendo sua encomenda que eles mandam levar em casa com 75991276563 e também o Sabor da Carne em Pindobaçu. Você que é da região de Pindobaçu pode estar aí também procurando o frigorífico Sabor da Carne, né? E temos o Laticínio Bicudo, que é o melhor queijo da região, e nós podemos comprovar. Pronto, Lília. Gente, que lindo, amei, estou encantada. Vai ficar lá na minha mesinha de cabeceira, para que eu nunca esqueça desse momento tão especial Lília. Na minha vida. Ô, Lília, pode ter certeza que é com muito carinho, inclusive o nosso irmão Glauco, que trabalha com personalizados e presentes, é um dos patrocinadores desses azulejos, vamos dizer, decorado, personalizado com a foto do convidado, que ele é assim uma pessoa também cheia de Deus, cheia de dom, atuante na igreja, e é por isso que cada convidado que recebe essa singela lembrança se sente bem, porque é por amor. Porque a gente sente o capricho do trabalho que foi feito. Exatamente. Muito obrigada. Deus continue te abençoando. Amém, viu? Amém. Quero dizer a vocês que na próxima semana já será quarta-feira de cinza. Então, o nosso podcast vai ser no dia 7, na sexta-feira. Será já o mês de março. Vamos entrevistar só mulheres. E olha que interessante. Fechamos o mês de fevereiro com a chave de ouro, com a presença de uma mulher educadora, apaixonada pelo que faz. Isso é tudo de bom. É só o podcast Encontro Sagrado, viu, Lília? É que traz esse povo aí forte, né, Neto? Então, será a vereadora Mildes. Ela vai falar para nós a importância da mulher na sociedade e na política. Então, aguardem, será com certeza uma entrevista sagrada também. Meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé. Até breve, se Deus nos permitir. E é isso aí, Lília.